Você acredita que há um lado bom da dor? Pois há. Muitas vezes, o que é agradável, o que é sedutor, fascinante, é o que carrega o mal para as nossas vidas. Mas grandes coisas vêm realmente em pacotes pequenos, e isso é muito verdadeiro quando se tratam das palavras. Algumas das mais importantes e poderosas palavras que mudam a vida são algumas das menores palavras do nosso idioma. Uma dessas palavras é o advérbio mas. Pense em como essa palavra pode mudar a perspectiva inteira da nossa vida em um momento. Basta pensar em algumas dessas frases com essa pequena palavra. Sim, sua filha sofreu um terrível acidente de carro, mas ela está bem. Sim, há uma mancha no pulmão, mas é apenas uma cicatriz. Sim, concluímos a auditoria de suas contas, mas descobrimos que o governo lhe deve dinheiro. Essa pequena conjunção, sim e mas, é um modo clássico de concordar, mas ainda assim discordar. Esse mas, efetivamente, nos diz que o que foi dito parece verdadeiro, mas não é completo, não é completamente verdadeiro. Ou pelo menos, afinal, não é verdadeiro. O que quer que caia no final da frase é o que revela a verdade real. Esse não foi o seu melhor resultado, mas eu sei que você pode e fará melhor. Ok? Então você realmente estragou tudo. Mas você pode e vai aprender com o seu erro e seguir em frente. Sim, eu sei que este projeto é extremamente difícil para você, mas eu sei também que você pode ter sucesso. Ouça aqui algumas afirmações e, se você concordar com elas, eu gostaria que você manifestasse a concordância dizendo sim com a cabeça. Preste atenção. A vida nem sempre é justa. O direito nem sempre prevalece. A justiça nem sempre é feita entre os homens. As coisas nem sempre correm como deveriam. Se você cometer um crime, você tem que pagar. Às vezes você paga mesmo sem cometer um crime. Às vezes você é injustiçado exatamente por fazer o que é certo. Para a maioria de cada um de nós, pelo menos uma dessas afirmações não é uma com a qual concordamos, mas que estamos vivendo ou que vivemos, e ainda assim vamos aprender
que por causa de Deus, a sentença não estará terminada até que você leia o que vem por trás daquele mas. Hoje nós vamos olhar um homem que de tempos em tempos pagou uma pena, embora não tenha cometido nenhum crime. A sua história é uma das mais inacreditáveis, não apenas na Bíblia, mas em toda a história humana. Mesmo que nós nunca tenhamos que passar por todas as coisas erradas, ruins, terríveis, injustas que foram feitas com ele. Em meio a tudo isso, ele pode olhar para as pessoas que eram responsáveis por essas coisas com ele e fazer uma das declarações mais surpreendentes em todos os tempos. É isso que nós lemos há pouco, em Gênesis 50, versículo 20. Essa única frase realmente resume a história da Bíblia do começo ao fim. Vós bem intentastes mal contra mim. Porém, bem, Deus o tornou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. O homem de que eu falo e que pronunciou essas palavras chamava-se José. E enquanto montamos essa história, deixe-me dar um relato da vida de José até esse ponto. Sua história começa quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Ele cresceu em uma das famílias mais disfuncionais da história. Seu pai tinha 13 filhos de 4 mães diferentes. 2 eram suas esposas e 2 eram suas servas. Ele tinha 11 irmãs e uma irmã. E 10 dos 11 irmãos o odiavam. Porque, na verdade, eram todos eles seus meio-irmãos. Ele só tinha um irmão, nascido da mesma mãe. A mãe de José era a mulher preferida do seu pai. José era o filho favorito da mulher preferida. Para piorar as coisas para ele, seu pai lhe deu as melhores vestes. Seu pai fez dele um supervisor sobre os seus irmãos. E para completar, Deus deu a José um sonho para deixá-lo saber que um dia ele iria governar sobre seus irmãos e seu pai. E ele não podia guardar isso para si mesmo. Mas quando ele contou a seus irmãos, foi como se a última gota tivesse acontecido. Ali, a história de José caminhava-se para ficar muito feia. Os irmãos foram enviados para fazer um trabalho a cerca de 70 milhas de distância de onde eles viviam. E o pai manda José ir para checar os seus irmãos. Quando ele se aproxima deles, eles criam um esquema para matá-lo, e quando um deles interveio no último minuto, eles voltaram atrás e decidiram jogá-lo em um buraco até que pudessem decidir o que fazer com ele. Naquela época, uma caravana veio para o Egito. E eles venderam o seu próprio irmão para esses traficantes de gente por 20 moedas de prata.
Eles então foram para casa e disseram ao pai que um animal selvagem havia atacado e comido José, pensando que nunca mais o veriam. Mas as coisas não foram assim. José chega ao Egito e é comprado por um homem chamado Potifar, um oficial da guarda do faraó muito influente na administração do Egito. José fez um ótimo trabalho, gerenciando a plantação desse homem, cuidando dos seus negócios com total dedicação e integridade. Mas, infelizmente, Potifar era casado com uma mulher que se engraçou de José e desejou deitar-se com ele. Mas íntegro como era, José recusou. E numa dada situação, aquela mulher agarrou pela roupa e ele teve que fugir. E deixou nas mãos daquela mulher a sua túnica. Ela então, falsamente, o acusa de tentar deitar-se com ela, e ele é jogado na prisão, onde fica por 13 anos, pelo que ele nem fez. José foi do poço para a plantação e daí para a prisão, sem ter feito nada de errado. Ele foi da cobertura para a senzala. Mas a história não termina aí. Através de uma série de eventos, por causa de um homem que ele conheceu na prisão, quando o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, aquele homem lembrou-se de José e lembrou que ele tinha essa habilidade de interpretar sonhos. E esse homem então lembrou que José tinha a habilidade, por causa do seu Deus, de interpretar sonhos. Então ele leva José ao faraó, ele interpreta o sonho que ninguém na corte tinha conseguido interpretar. Ele contou que haveriam de enfrentar um tempo de fome e, ao mesmo tempo, disse ao faraó como lidar com isso. O faraó, na hora, o contrata para ser seu braço direito e faz dele um primeiro-ministro do Egito. E ele então é chamado da prisão para a corte. E agora avançamos anos depois. Aqui está ele pela primeira vez, face a face com seus irmãos, que lhe causaram todo esse sofrimento, que o venderam para traficantes de seres humanos. Assim, ele se torna um escravo na casa de um homem rico. Ele foi falsamente acusado de estupro e condenado sem culpa e sequer sem um julgamento, porque ele era um escravo e quem o acusava era a mulher de um nobre. Ele passou 13 anos na prisão por algo que ele não fez. Aparentemente a vida não lhe era justa. E a justiça nem sempre havia sido feita na sua vida. Ele pagou uma pena, embora nunca tenha cometido um crime. Mas a palavra, ou uma palavra, melhor, 2 palavras, mudaram tudo na vida de José. E essas palavras são: mas Deus, transformando uma frase concluída numa frase que seguia. Deus entrou em cena
E isso Ele poderá fazer com qualquer um de nós, diante das dificuldades que aparentemente não têm saída, diante dos problemas que nós não temos força para lidar com eles. São 3 coisas que Ele fez por José e que fez toda a diferença nos maus dias da vida de José. Em primeiro lugar, Deus providenciou um plano na vida de José. Não era o acaso que estava determinando acontecimentos na vida de José. Era um projeto de Deus que programava eventos na vida de José. Essa não foi a primeira vez que José usou essas 2 palavras com os seus irmãos. Alguns capítulos antes, quando ele e seus irmãos foram confrontados com tudo o que tinham feito para José, para começar, ele disse isso 2 vezes. Mas Deus me enviou à sua frente. Está lá em Gênesis 45, no versículo 7. E no versículo 8 de Gênesis 45, ele imediatamente diz: então não foram vocês que me enviaram aqui, mas Deus. Lembre-se, tudo isso começou quando os irmãos de José o venderam. E diz José: vocês me venderam, mas Deus me enviou. Essas 2 palavras, mas Deus, mudaram tudo na narrativa daqueles acontecimentos. O plano deles era eliminar José, mas o plano de Deus era elevar José. O plano era José ser lançado num buraco, mas o plano de Deus era elevar José a um trono, a uma posição de mando. O plano era abandonar José, mas o plano de Deus foi exaltar José. O plano deles era vender José. E o plano de Deus era tomar José para si. E é por isso que José pôde dizer a eles: vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou o mal para o bem. Eu não sei o que você já passou em sua vida, o que você pode estar passando agora. Eu não sei quão injustamente você tem sido tratado, ou quão injustas são as circunstâncias, ou de que modo ruim você foi tratado. Mas eu sei, porque a palavra me diz isso. E Deus não muda. O que Deus fez com José, Ele fará comigo e com você, nas circunstâncias em que estava José. O que eu sei é que Deus diz a você, agora mesmo: não temas, tudo está indo de acordo com o meu plano. E se você crê, querido, e se você entende que Deus é o Senhor efetivo da sua vida, da sua jornada, você pode ter a esperança de ser alvo de um propósito dele. Nada estará acontecendo em sua vida
por obra do acaso, por obra da sorte ou do azar. Não. Tudo estará acontecendo em sua vida dentro de um propósito de Deus. E nós temos que recordar algumas garantias que Deus nos dá. E uma delas, que eu diria que você nunca deve esquecer, é aquela que diz: todas as coisas concorrem juntamente ou conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, e todas as coisas incluem o que há de bem e o que há de mal, aparentemente. Toda vez que José podia achar que a sua vida havia terminado, Deus estava apenas começando algo. Quando Deus parece distante da sua vida, pode ter a certeza, Ele está ao seu lado. Nada pode separar você do amor de Deus que há em Jesus Cristo. Quando você não pode ver Deus, saiba, Ele está se movendo em sua vida. Quando você não pode ouvir Deus, Ele está falando a você, através da sua palavra, através dos seus sonhos, através das pessoas que Ele levanta todos os dias para executar algo segundo sua vontade, segundo o seu propósito. Entenda, esse versículo não diz que todas as coisas que acontecem com você são boas. O sequestro de José pelos seus irmãos não foi bom. Sua escravização não foi boa. Sua prisão injusta não foi confortável. O que você está passando agora pode não ser bom nem agradável. Mas o que esse verso diz é que o que quer que seja que esteja acontecendo com você e que outros podem interpretar ou intentar para o mal, Deus poderá transformar em bem, porque assim é o plano de Deus para a nossa vida. Deus nunca vai intentar o seu mal. Deus nunca fará com que o seu mal venha sobre você de uma maneira despropositada. Nunca. Deus te ama. E ama independente daquilo que você merece de amor. Porque o amor dele é graça, favor e merecido. Porque o amor dele intenta para você uma vida eterna na presença dele, na glória. Isso é o que Deus, em última análise, deseja para você. No filme da sua vida, haverá vales, haverá desertos, haverá maus momentos e coisas ruins, afinal nós estamos num ambiente depravado e deformado pela presença do pecado. Mas quando o filme terminar, você verá que tudo terá sido tornado em bem na sua vida. Deus nunca tem que procurar um plano B para aquilo que Ele intenta, porque seu plano é bom e sempre vai acontecer ao final de tudo. Há 3 coisas que Deus usa para realizar o seu plano na nossa vida.
Em primeiro lugar, a dor, e ninguém pode dizer que a dor é algo agradável e confortável. Não. Em segundo lugar, são os problemas, as dificuldades. E cada um de nós um dia já desejou que os problemas desaparecessem da sua frente. E o terceiro são as pessoas. Não existe uma pessoa igual a você na face da terra, nem nunca existiu. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E eu acho que o cúmulo da diferença está no casamento. Quando nós passamos a viver como uma só carne, como uma pessoa que nasceu de pais e mães diferentes, viveu experiências diferentes, aprendeu coisas distintas, e de repente se une a nós, ou nós nos unimos a ela, e começamos uma jornada de um homem e de uma mulher formando um casal. Casal é algo que não é resultado de juntar duas pessoas, não. Casal é algo em que se tornam duas pessoas que se dispõem a ser uma só carne, como Deus tem como propósito. Casal não junta duas pessoas iguais, não. Junta pessoas que são diferentes, porque elas precisam ser complementares. Quando eu olho para trás na minha vida, eu descubro quanta coisa mudou na minha vida no dia em que Verônica entrou na minha vida. Isso porque ela é diferente de mim. Isso é porque ela trouxe para a minha vida o que eu não tinha. E tudo começou porque ela recebeu primeiro o impacto da mensagem de Deus na sua vida. E o convite que eu ouvi, foi dela que eu ouvi. Ele me chamou por um caminho e eu nunca mais quero me afastar desse caminho. E eu quero que você venha comigo. A partir daí, mesmo que eu não tivesse consciência e não fizesse esforço, nós fomos nos complementando e nos completando, exatamente como nós éramos. Nós não éramos iguais e continuamos não sendo. Mas é aí que está a virtude. Porque é diferente de mim e porque eu sou diferente dela, o que eu tenho, ela recebe de mim. E o que eu não tenho, ela traz para a minha vida. E assim a gente cresce como ser humano. Porque a gente formou um casal. Casal é isso. Casal não é juntar duas pessoas. Casal não é tornar esposo e esposa a pessoa que a gente um dia conheceu. Casal são duas pessoas que se integram e se integram fortemente porque querem doar sua característica, suas experiências, sua vontade, seu amor a outra pessoa que faz o mesmo para com ela. Deus é assim, Deus é perfeito. É por isso que Ele nos fez gregário. Sabe o que é gregário? Gregário são pessoas que se ajuntam. O ser humano tem essa característica. Eu tenho muita dó de um ser humano que vive isolado e sozinho. Porque falta a ele tudo o que uma outra pessoa
poderia lhe proporcionar. O fato é que nós vamos viver enfrentando tanto as pessoas quanto os problemas. Essas pessoas e esses problemas podem parecer apenas um castigo injusto. E às vezes a gente tem pessoas que são tão difíceis de lidar, que a gente diz, mas eu não pedi, por que ela está aí na minha vida? Mas Deus não lhe atende os pedidos, não. Deus atende a sua necessidade. E você vai aprender a lidar com a necessidade exatamente com aquelas pessoas mais difíceis. Mesmo as coisas que parecem ruins, desconfortáveis e difíceis na vida, são usadas por Deus para produzir de forma eficaz o bem na nossa vida. Eu vou declarar aqui o óbvio. Deus poderia ter impedido que esses irmãos vendessem José, claro, podia. Deus poderia ter impedido José de ser falsamente acusado, podia. Deus poderia ter impedido José de ser jogado na prisão. Mas tudo fazia parte do plano de Deus para a vida de José e dos seus irmãos e da sua família. Uma das coisas que o impedirão de sofrer amargura e vingança em sua vida, quando te ferirem e te prejudicarem, e deixarem você sofrendo injustiça, é isso. Não importa o que seja feito para você, Deus vai usar isso para o seu bem. Se você entender isso, a dor passa a ter um lado bom. O sofrimento passa a ser como uma escada. Porque você confia que Deus está no comando da sua vida e tudo que lhe acontece só acontece porque está dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus não é que você viva confortavelmente sem crescer. Pelo contrário, o propósito de Deus é capacitar você a viver nesse mundo tão difícil, tão cheio de armadilhas, tão terrivelmente agressivo. E Ele só pode fazer isso fazendo você experimentar circunstâncias em que a superação é um ensino. Se você não tivesse que enfrentar dificuldades na sua vida, você seria aniquilado pela primeira dificuldade que aparecesse na sua vida. Mas Deus está capacitando você. E quanto mais Ele capacita você, mais uso benéfico Ele vai fazer da sua experiência. Os seus, aqueles a quem você ama, serão beneficiados por isso também. Porque Deus está capacitando você. Em segundo lugar, além de ter um propósito na sua vida, Deus vai realizá-lo plenamente, não importa o que aconteça. Ele não foi elaborado ontem à noite, não. Deus não improvisa, nem tem que ajustar seus planos, não.
O plano de Deus para você e para mim envolve o propósito dele, que ele não tem apenas para você e para mim, mas para o mundo inteiro, para todas as pessoas. E ele os tinha antes mesmo que o mundo fosse criado. Lembre-se disso. O plano de Deus está sempre de acordo com o seu propósito. Existe um método para o agir de Deus. Deus tem um propósito em tudo que ele faz e permite. Deus não apenas tem planos que ele quer alcançar, mas seus planos são parte do propósito que ele, sobretudo, quer e vai realizar. Deus não é como nós, que reage às coisas que vão acontecendo. Que reagimos quando alguma coisa dá errada ou quando alguma coisa dá certo. Reagir não é o método de Deus. Deus não se surpreende com nada, porque Deus age antes de qualquer coisa. Deus está cuidando de tudo o que acontece a você e a mim para garantir que, afinal, o seu propósito, o seu plano se cumpra. José levou 23 anos para finalmente entender qual era esse propósito. Ouça a última parte desse verso novamente. Porém, Deus o tornou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. A que vida José estava se referindo? Quem precisava ser salvo? Mais cedo ele disse isso para os irmãos. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. De quem José estava falando? Ele não estava apenas falando da vida dos seus irmãos, não. Ele estava falando dos seus irmãos como sementes da nação de Israel, que precisavam ser plantadas, germinar, produzir, para que os propósitos de Deus pudessem ser cumpridos. Veja, houve um tempo de fome mundial que durou 7 anos. Se Deus não tivesse colocado José naquela posição, toda a família de José teria morrido de fome, porque não havia alimento em lugar nenhum. Apenas no Egito, por causa da ação de José. E vamos lembrar, a família de José era a semente que precisava ser plantada para que Deus pudesse colher a nação de Israel e, através dela, enviar o Salvador do mundo. Percebeu aí a conexão? Se Deus não tivesse intervido através de José e salvo a família de José, os irmãos de José, a nação de Israel não aconteceria. E ela teria que ser o berço do Salvador. Se seus irmãos não vendessem José à escravidão, ele não iria para o Egito. E se ele não fosse para o Egito, não haveria Israel. Parece estranho dizer isso, mas é verdade. Se não houvesse Israel, não haveria Jesus. Se não houvesse Jesus, não haveria salvação para o mundo inteiro. Porque Deus não reage, porque Deus não é surpreendido pelo imprevisto. Não. José não sabia o que Deus estava fazendo, mas Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Todos os dias no tabuleiro de xadrez da vida de José, Deus movia as peças para ter certeza que os seus propósitos seriam cumpridos.
José não sabia que um dia viria uma fome que poderia destruir sua família. José não sabia que seu propósito o colocaria em uma posição de tal poder que ele não só poderia literalmente salvar uma nação inteira, mas mais importante, salvaria a família que daria lugar à nação de Israel, da qual viria o Salvador do mundo. Todas essas coisas se conectavam ao propósito maior de Deus, que era trazer seu Filho unigênito ao mundo para que o mundo tivesse reconciliação com Ele e, por intermédio do sacrifício dele, pudessem receber a salvação para a vida eterna. Vamos rebobinar a fita. Deus tinha um propósito para esses acontecimentos. Ele tinha um propósito para aquela plantação, tinha um propósito para aquela prisão. E foi tudo para que José pudesse ser colocado em um palácio, onde ele teria o poder e a autoridade para salvar uma família, da qual viria uma nação e da qual viria o Salvador do mundo. Amém? Toda vez que José foi colocado onde ele não queria estar, ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Sempre foi assim. Nada surpreende Deus na execução dos seus planos e propósitos. E porque Deus tinha um propósito maior em mente, José percorreu todos esses caminhos e todas essas dificuldades. O propósito de Deus incluía poupar a família de José de uma fome de 7 anos. E os trouxe para o Egito, onde nos 400 anos seguintes, eles deixariam de ser apenas uma família para se tornar uma nação. A nação que finalmente daria origem ao Salvador do mundo. Lembre-se disso. O plano de Deus para você, querido, é muito maior do que você e maior do que o seu próprio plano. As coisas não acontecem por coincidência. No âmbito e na vontade de Deus não existe coincidência, acaso, sorte, azar. Enquanto mais você aprende sobre Deus, essas coisas deixam de ter qualquer importância na sua existência. Se você conseguir ver, as coisas não acontecem por coincidência, elas acontecem por providência de Deus. Se você está passando por um momento difícil em sua vida agora, lembre-se disso. Diga para você mesmo: o Senhor cumprirá o seu propósito para mim, como diz o salmista no Salmo 138. Em terceiro lugar, Deus afirma a sua promessa em sua vida. De um tempo para cá, eu mudei o nome das promessas de Deus. Eu passei a entender que o que Deus promete não é apenas uma promessa. Promessa faço eu, faz você. Deus dá garantias. Porque o que Deus afirma acontece. Porque o propósito de Deus acontece. Porque nada foge do controle e da soberania de Deus. Deus trouxe José ao topo da montanha. E ele está no auge da sua vida pessoal e profissional. Ele é o primeiro-ministro do Egito. Seu pai, seus irmãos respondem a ele.
Não aconteceu assim. Tinha que acontecer desse jeito. Não é o acaso que comanda os acontecimentos. E você sabe por quê? Vários capítulos antes, nós lemos sobre José, como ele estava diante dos seus irmãos. E por isso que José, quando os viu, lembrou dos seus sonhos sobre eles. Os sonhos que Deus proporcionou a José diziam que ele governaria sobre seus irmãos e seu pai. E o que foi esse sonho? Foi o sonho que indicava que uma nação inteira se curvaria aos pés dele. Deus estava mantendo a sua promessa. Quando essa situação foi sendo desenhada, quando os acontecimentos foram conduzindo José até o ponto onde ele estava quando encontrou seus irmãos. Antes de José nascer, Deus fez uma promessa a seu avô, Abraão. Ele prometeu a Abraão que dele viria uma poderosa nação que seria a fonte final da salvação do mundo. Quando Deus lhe faz uma promessa, ele vai manter essa promessa mesmo depois que você se vá chamado por ele. Tudo o que aconteceu com José aconteceu porque Deus estava cumprindo uma promessa feita a seu avô, Abraão. Não há promessa maior na Bíblia do que essa. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas. Quando se diz todas as coisas, não sobra nada fora dessa categoria. O mesmo Deus que cumpriu sua promessa a José manterá a sua promessa a cada um de nós. O mesmo Deus que controlava cada parte da vida de José controla cada parte da nossa vida. Você poderá ser tratado injustamente, experimentar a injustiça. Você pode vir a ser acusado de ter feito errado, mesmo quando você faz o que é certo. Mas a presença de problemas nunca significa e nunca significará a ausência de Deus ao seu lado. Quando as pessoas estão fazendo o pior para você, Deus está tornando isso no melhor para você. Quando as pessoas estão fazendo errado, Deus faz tudo certo para que o seu propósito se cumpra. Você entende o que eu estou dizendo? Nada acontece com você por acaso. Nada acontece com você por causa da má sorte. Não é coincidência. Nem é sorte ou acaso. Deus está no controle e Ele é soberano. Plenamente soberano. E só Ele é plenamente soberano. Você não precisa ser vítima de suas circunstâncias. Porque você será conduzido a ser um vencedor sobre essas mesmas circunstâncias. Não há nada aleatório em sua vida. Nada. Não há uma molécula em todo o universo fazendo o que quer fazer sozinha. Por causa do plano, da providência e da promessa de Deus, todas as circunstâncias e todas as experiências que você viverá na sua vida se encaixam no plano dele para você, para o mundo e para o universo. E isso é simples assim. Porque nós estamos falando do mesmo Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas
e que é soberano sobre todas elas. Ouça, Deus controla tudo e todos. Deus não apenas controla a órbita dos planetas e o movimento das galáxias, mas o relógio e os momentos da sua vida estão sob o controle dele. Ele controla os amigos que você tem ou terá. Ele controla a sua família e ele controla também os seus inimigos. Uma coisa é pegar o que é bom e torná-lo melhor. Mas Deus pega o que é ruim e transforma em bem. Não importa o quanto você ache a sua vida fora de controle, marque isso. Deus está no controle de todas as coisas da sua vida. E se os irmãos de José não tivessem sido cheios de ciúme e ódio por ele, ele nunca teria sido vendido a esses traficantes de seres humanos que o levaram para o Egito. Ou se eles tivessem se afastado do Egito e não ido para o Egito. Ele nunca seria vendido a Potifar. Se ele não tivesse sido vendido a Potifar, ele nunca teria encontrado a esposa maldosa de Potifar. Nunca teria ido para a prisão por algo que ele sequer tinha feito. E se ele não tivesse ido para a prisão, nunca seria colocado em contato com o faraó. Se ele não tivesse conhecido o faraó, ele nunca teria interpretado os seus sonhos. E se não tivesse interpretado os seus sonhos, ele nunca se tornaria primeiro-ministro do Egito. E se ele assim não tivesse sido tornado primeiro-ministro, não teria havido um Israel, Jesus, o cristianismo, e cada capítulo da história humana teria um final totalmente diferente. Mas lembre-se, para que tudo isso se transformasse num final totalmente diferente, as coisas teriam que fugir do controle de um Deus que é soberano e cuida de tudo. É por isso que não aconteceu de forma distinta. É por isso que aconteceu exatamente dessa forma. Para que, ao final e ao cabo de tudo, o propósito de Deus fosse cumprido. Entenda, esse verso não diz que todas as coisas são boas. Sequestro, racismo, trapaça, mentira, divórcio, incesto, assassinato, são coisas ruins. Há um monte de coisas ruins que vão entrar no quebra-cabeça da sua vida. Mas quando o quebra-cabeça se completa, ele não soletra ruim, ele soletra bom. Porque Deus assim torna todas as coisas. Se você ainda não acredita, eu lhe dou a maior prova de todas. E essa maior prova de todas é a cruz de Jesus Cristo. Quando a raça humana estava fazendo o pior para Deus, pregando o seu filho na cruz, Deus estava fazendo o melhor pela raça humana. O que pretendiam para o mal, Deus fez para o bem. E é por isso que o que parecia derrota na cruz, o que parecia maldição na cruz, Deus transformou numa vitória sobre o pecado, que guarda a mim e a você, guarda a minha alma, o meu espírito para Deus. Um rabino judeu enviou um telegrama a Albert Einstein
E Einstein respondeu: eu acredito em um Deus que se revela na harmonia ordenada do que existe, não em um Deus que se preocupa com o destino e ações de cada ser humano. Mas ele estava redondamente errado. E eu não me admiro, porque nem mesmo o homem mais brilhante do mundo, reverenciado por todos como um homem muito inteligente, seria capaz de compreender um Deus que não pensa como eu e você, cujos pensamentos estão acima dos nossos. Um Deus que é eterno, permanente, reto, justo. Um Deus que é a própria verdade. Como pode ser compreendido por um homem limitado? Einstein estava errado. O Deus no qual ele acreditava não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia está intimamente envolvido e completamente no controle dos destinos das ações de cada ser humano. Você já ouviu um ditado que diz: o diabo está nos detalhes? Isso é totalmente errado. Deus está nos detalhes. E eu sou muito feliz que Ele esteja nos detalhes. Eu quero orar com você. Convido você a elevar seu pensamento e concordar com essa breve oração. Senhor, eu te agradeço pelos teus propósitos santos por trás de tudo o que me acontece. Creio e agradeço porque em todas as coisas tu trabalhas para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. E por isso, no nome santo de Jesus, eu afirmo a minha fé. Amém e amém.